Então, o que eu vou fazer para começar? Primeiro, estabelecer minha regra dos 3/3. Então, eu já vou fazer aqui a divisão do papel em 3 partes, na vertical e na horizontal. Então, eu tenho aqui, é mais ou menos, viu, gente? Eu não preciso pegar a régua e traçar, não. É só o que eu tô vendo, assim, mais ou menos. Eu tô vendo que isso aqui tá um pouquinho torto, um pouco pra lá, eu posso vir pra cá e corrigir. O que eu vou fazer agora? Eu vou encaixar minha fotografia dentro desse material aqui. Então, eu sei que meu desenho, ele vai vir mais ou menos aqui. Ele vai pegar um pedaço aqui, subir um pedacinho aqui em cima. Ele vai ter um volume aqui, mais ou menos, né, redondo. E vai finalizar aqui. Eu vou fechar aqui, mesmo que não utilize. Normalmente a gente não trabalha o canto, né, deixa ele meio branco. Então, não tem problema. E aí, eu sei que aqui, ó, minha linha de perspectiva vai descer um pouquinho. Então, esse é meu edifício, ele tem que caber aqui dentro. Agora, eu vou encontrar o centro aqui da folha, que é onde tá a minha linha de referência, né? Vocês lembram? A gente fez mais ou menos aqui, não é isso? Então, aqui vocês sabem que a linha de referência tá aqui, certo? Aí, eu sei que meu edifício, ele desce um pouquinho, muito pouco. Pode, qualquer coisa vão falando, viu, gente? E aí, eu venho, quando eu termino aqui, eu desço, que é o outro elemento que eu tenho. Aí, eu sei que lá pra trás, ele deveria descer um pouquinho. Eu vou forçar a perspectiva pra trás. Aí, pronto, deixa aí, porque o restante a gente vê depois. E aí, eu começo a fazer os elementos de distanciamento, né? Todas as linhas verticais. Então, eu sei que tem um edifício aqui curtinho, ele vai até aqui mais ou menos, ele é mais baixo que o branco, né? Que é a linha do terço. Aí, eu venho aqui para um outro elemento que é mais baixo, uma linha vertical, que segue aqui, ó. Então, eu venho, faço isso. Aí, tem outro aqui embaixo, mais ou menos. Aí, lá atrás, tem outro, aí eu tenho que saber que eu tenho que fazer isso, subir porque é o telhado. E aí, eu venho aqui, sei que termina a minha parede aqui, aonde vai começar a outra. Faço uma leve subida, desço novamente. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Esse aqui é grande. E esse elemento é mais ou menos aqui. Então, eu vou pegando as referências do desenho e vou traçando, tá? No final das contas, eu tenho que saber que meu desenho ele tem que encaixar aqui. Aí, olha que interessante. Eu fiz as linhas e tô vendo que o meu espaço daqui até aqui, que é a linha do texto, tá muito curto. Então, tem alguma coisa errada. O que eu faço? Corrijo, né? Vou apagar aqui, que senão a gente vai perder a proporção. Ok, já dá pra ter enxergar um pouquinho. Então, vamos lá. Então, eu sei aqui que minha linha, né? Tá mais ou menos aqui. E aí, eu tenho que afinar um pouquinho. Eu deixei muito grosso, eu tenho que afinar aqui os elementos. Então, eu vou dar uma afinada para poder caber o restante dos elementos, tá? Então, tá, agora aqui deu. Então, aqui desce, e aí vai sobrar mais ou menos esse tamanho aqui, que é o que vai começar para outra parte. Então, a partir daqui, eu já fecho os meus elementos aqui, que vão me dar essa proporção que eu tô falando aqui para manter essa distância, né? Aqui é um telhadinho que sobressai, aí desce aqui.
Aqui embaixo ele muda um pouquinho o formato, mais ou menos abaixo do centro, então é mais ou menos aqui mesmo. Ele desce e ele vai até 1, 2, 3, até aqui. Ficou muito longo, eu tenho que reduzir aqui. Reduzo. E aqui, deixa eu ver se tá ok. Aqui eu também reduzo um pouquinho. Então, desço um pouquinho mais. É coisa bem milimétrica, tá? Nada muito... E agora sim, aparentemente está na proporção. Então, eu fecho aqui, entro aqui, né? Sei que tem esse elemento aqui que eu preciso fechar e que vai entrar também. Então, ele vai fazer isso, como um cubo. Aí eu desço, entro novamente, e aí eu só fecho aqui, que parece que é um balcão. Aqui em cima, a mesma coisa, eu tenho um balcãozinho aqui. Esse balcão, ele se repete aqui, mas fechado, né? Aqui eu vou diminuir, porque ficou grande o telhado. E aí eu fecho aqui atrás, que tem um balcão aqui, mais ou menos, que é o balcão que quase vai até o final aqui do terço. Daí eu fecho aqui. Eu tô com as linhas na frente, então eu tô só pegando alguns fechamentos, né? Aqui ele vai quase que fechar, porque ele vai encontrar aqui no fundo, né? Esse aqui é o elemento que tá um pouquinho à frente, aí tem lá em cima, tem um pedacinho que ainda não chega no terço. Aí ele sobe mais ou menos aqui e segue até aqui mais ou menos. Peguei, fechei aqui. Eu sei que aqui, ó, tem o meu telhado, né? A minha cobertura que vai ultrapassar a linha do terço. Vai chegar mais ou menos aqui. Aqui eu fecho. E aí eu fecho assim. Daí eu sei que temos um trecho assim meio quadrado. E aonde eu fecho a minha outra linha vertical, que é ligeiramente maior e um pouquinho curva aqui em cima, né? Curva e fecha. Aí começa a outra, que tá quase na linha do terço. Vou arredar aqui que tá meio torta. Faço isso, sigo assim, desço novamente. Ele vai descer até lá embaixo mesmo. E aí eu começo a fazer os fechamentos. Tentem vocês finalizar isso. Aqui também tem. Aí novamente aqui uma linha que entra, essa que desce, chega até o bloco aqui. O bloco é menor, ele entra, faz uma espécie de telhado, né? Então aqui é mais alto que aqui. Desço novamente, fecho o balcão aqui na frente, fecho o balcão atrás, que termina quase com a porta, que é um pouquinho mais baixo que esse elemento. Aqui embaixo a mesma coisa, que tá nessa altura aqui desse balcão. Então vem aqui, ó, como se fosse uma continuidade. Pego aqui, entro. Depois eu faço os pedaços aqui. Faço uma porta, mais ou menos. Fecho o balcão aqui. Ele é um pouquinho mais pra cá. Fecho o balcão aqui. Conserto aqui, né? Borrei tudo aqui. Mas eu conserto.
mais intensivo assim. Não. É aqui na altura. Isso. Não vou nem riscar embaixo, porque senão vai perder a proporção. Só aqui assim. Pronto, agora sim. Fechei. Fiz o grosso. Agora, vocês tentem fazer também aí esse grosso, né, do desenho. Aqui vai ter aberturas. Depois a gente trabalha no... Aqui também. Vai ter aberturas na mesma proporção. Eu tô fazendo só o desenho genérico, tá? Sim. Tentem fazer esse desenho aí pra gente ver, pra vocês acompanharem, tá? Bacana. Aqui tá bem longo, né? Eu vou ter que baixar aqui um pouquinho, aumentar esse aqui. Vou diminuir aqui. Acho que aqui é isso mesmo. Aqui aumenta. E aqui... Só ali, ó. Tô insistindo em fazer um balcão, não tá dando certo. Ah, tá. Isso. O número tá na medida. Então aqui tem algumas portas. A gente vê depois. Aqui tem algo assim, que desce, aí tem um balcão aqui, um elemento aqui que a gente faz só um volume mesmo. E aqui fecha a parte construída praticamente. Aqui já é são as pedras, né? Tem uma escadaria por aqui. E uma abertura aqui.
Tudo certo aí, gente? Estão caladinhos? É que eu tô fazendo, mas eu... Algumas coisas aqui eu já observei que eu já eliminei sem perceber. Aqui tem alguma coisa que eu não identifico. Vou deixar só as portas mesmo. Aqui tem umas. Lógico que quanto mais detalhes a gente fizer no desenho, mais interessante ele fica, né?
Mas quando você não enxerga o que tá na fotografia, acaba perdendo mesmo. A diferença do desenho no local para o desenho de fotografia é esse, que a fotografia, às vezes, você não consegue identificar certas coisas, né? E no desenho em loco você consegue, porque você tá lá, né? Tá visualizando, não tem muitas distorções. E aí você consegue fazer um desenho mais próximo da realidade, né? Aqui tem um varal. Pro fundo, ó, vou fazer só uma intenção de morro, ou simplesmente, se vocês não quiserem fazer o morro, pode fazer o céu. Eu acho que eu vou fazer o céu, viu? Esse morro tá muito feio. Vou fazer céu e água. Aqui vai ser o meu limite da água e pra cima eu vou fazer céu. Tá muito feio aquele negócio lá. Aí eu vou limpar o que é linha, né? Que eu não preciso mais. Aqui tem umas reentrâncias da pedra. E com isso eu deixo o desenho um pouquinho mais limpo. Eu tô fazendo com lápis, tá muito forte. Então eu vou pegar a minha limpa-tipos e dar uma limpada, né? Uma enfraquecida nessas linhas, para na hora que eu pintar com aquarela não ficar muito sobressalente, né? São vocês? Deixando só alguns elementos que podem dar um efeito interessante. Se vocês quiserem, pode colocar uma pessoa aí, se vocês tiverem a prática das pessoinhas, né? Ok? Eu vou começar a aquarela, que a gente já tá perto do fim. Então, vou pedir pra vocês darem uma paradinha aí, pra vocês verem isso aqui. Então, vamos lá. Tinta aquarela, deixa eu ver se tem azul, tem. Eu vou pintar primeiro o azul do céu, que é o mais fácil. E quando eu pinto o céu, ele me dá gosto, assim, ele parece que eu tô seguindo, né, na pintura, parece que tá dando certo. E aí, posso mandar assim. E aí eu acabo me empolgando, né, com o azul do céu.
é a primeira parte que eu gosto de fazer pra dizer assim, nossa, tá dando certo, tá? Tô seguindo. Enviei aí a fotografia, Sara. Então, vou começar pelo céu, tá? O céu que eu inventei, né? Então, eu tenho aqui algumas cores de azul, eu vou utilizar, vocês podem utilizar o azul mais claro que vocês tiverem aí, né? No meu caso é esse aqui, ele é o azul celúria. Como o meu céu ele é relativamente grande, eu vou usar o pincel grande também, tá? Então, eu joguei a tinta nele. Uma coisa que eu quero que vocês percebam, deixa eu só pegar aqui uma folha extra aqui de rabisco. É que quando a gente começa a pintar, a gente pode fazer ela ficar mais aguada ou mais grossa, né? Então, se eu só jogo a tinta aqui e passo no papel, ela vai sair desse jeito. Isso porque eu não tenho muita tinta aqui no meu godê, né? Deixa eu dissolver a tinta. Deixa eu ver se agora tá mais grossa. Ó, agora tá. Mais tinta, menos água, fica mais grossa. Mais água, menos tinta, fica mais transparente. Se eu pego a tinta daqui, né, vocês estão vendo, passo para um suporte e acrescento água, isso vai ficar bem aguadinho, bem clarinho, né? Então, eu começo a pintar, ó. Eu tenho uma transparência que eu vou levando até o final. O bom do pincel para aquarela é isso, é porque você carrega com tinta, você carrega aqui, ó, e vem, e puxa até o pincel responder. Então, não tem problema. O que eu não posso fazer numa pintura? É fazer isso aqui, deixar secar, e aí depois eu vir em cima e passar. Por quê? Porque essa parte que tá pintada, ela corta, né? E aí, se eu for fazer de novo, ó, você visualiza o corte. A gente chama corte na pintura. Então, o ideal é, você quer cobrir uma área, você faça isso. Não deixa secar, só continua. Porque se você deixa secar, ele forma o corte, tá vendo? Então, você tem que botar o máximo possível de água no pincel e seguir até o fim, para evitar o corte. E é isso que a gente vai tentar fazer. Eu vou fazer aqui com mais água no céu. Por quê? Porque eu quero que o meu céu fique bem clarinho. Então, eu não quero que ele fique muito forte de começo. Por quê? Porque eu tenho que aprender a trabalhar com a tinta, né? Eu preciso aprender um pouquinho mais dela. Então, eu venho aqui, ó, vou botar mais pincel, mais água aqui. E aí, eu tenho a minha delimitação aqui no desenho. E aí, eu posso fazer ou ele corrente ou ele estucado. Estucado é assim, ó. Posso fazer de várias formas, tá? O ideal é que você não deixe cortar, ou seja, não deixe secar. Então, vamos lá. Vou aqui fazer assim, estucadinho. Ele ainda tá aguado, tá vendo? Levem até onde der. Eu tô deixando meio quebradinho embaixo ali onde vai tocar água, pra não ficar muito duro, né? Eu só faço quando encontra uma parte construída. Aqui quase cortou, né? Sempre puxa o pincel com tinta para onde vai acabar, para que você não corte a pintura. Que aí você consegue puxar, né? Sempre deixando as áreas que não vão ser azuis sem pintar. Então, também tem que ter controle. Por isso que é bom o pincel com pontinha, né?
que é os redondos sintéticos, eles têm essa possibilidade. Deixo secar, passo de novo. Se eu não quiser secar, aí eu vou pintar novamente, ele vai fazer isso. Aí você vai criar camadas. Mas você pode esperar secar para poder ter um volume de camada, né? Que é interessante. E aí sim, ele vai estar cortado, né? Porque a primeira camada tá sequinha já e você pode passar de novo. Então, vou deixar secar para poder passar novamente. Aí, o que eu vi? O que eu tô vendo agora, né? Eu tenho aqui o céu pintado, o edifício ainda não, e tenho água aqui. Qual é a cor da água aí na imagem? Ela é meio azulada, escura, né? Então, eu tenho que trabalhar um azul escuro pra cá, e aqui ele vai clareando. Isso é o que? É profundidade. Então, mais escuro, clareio e trago aqui um mais clarinho, até espelhado com o branco que tá aqui. Então, eu vou saber que aqui ele vai estar bem ralinho, principalmente onde o branco tá refletindo na água. Então, o que eu vou fazer? Vou misturar o azul mais escuro com o azul mais claro para ver qual a cor que vai dar primeiro. Então, vamos fazer o teste. Deixa eu pegar aqui a água. Eu tô aqui o mais claro com o meu mais escuro. Vocês também têm o azul claro e o azul escuro. Então, vou trazer aqui pro suporte. Acho que vocês estão vendo, né? Ou não? Conseguem ver aí o meu suporte? Sim. Sim. Então, aqui, ó. Trouxe o azul claro, agora eu vou pegar o azul escuro. Molhei ele também. Tô dissolvendo a tinta. Carrego o pincel e trago pra cá. Vocês estão vendo que a cor dele é bem diferente, né? Então, ó, só pra você ver a diferença dele sozinho. Ele sozinho, ele tá muito duro, né? É uma cor muito dura. Então, começo a mesclar para fazer as nuances, né? Então, aí eu vejo que a cor vai mudando um pouquinho. E aí, eu consigo sair do mais escuro pro mais claro até chegar no mais clarinho, né? Só que esse mais clarinho tem que ter um tom de azul escuro. Então, eu vou escurecendo aqui. E aqui nesse fundo azul escuro, eu posso botar até um toquezinho de preto, bem pouquinho, porque o preto é maldito aqui, viu? Ele, se eu coloco, ele escurece tudo. Então, a cor tem que tomar cuidado. Se você quer uma coisa bem clarinha, você tem que ir devagarinho. Assim como colocar o branco, nossa, o branco estraga seu desenho, gente. A tinta branca é a que menos a gente usa. A gente só pode usar o branco se, em pior das hipóteses, a gente pintou tudo e não tem como utilizar. E a gente pega o acrílico branco para dar os toquezinhos, né, de branco. Fora isso, joga o branco fora. Ele é uma tinta que a gente não usa. E o preto a gente tem que tomar cuidado na hora de usar, tá? Então, essas duas cores a gente tem que tomar muito cuidado. Então, só para vocês verem, né? Aqui eu tô do mais escuro, vou pro mais claro. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vou colocar um pouquinho mais de água em tudo, né? Proporcionalmente. E aí eu vou começar com o mais escuro. Deixa eu pintei aqui. Não se desespere, pegue pegue um papel e suga. Como aqui é uma área marrom, não tem problema. Então, vem aqui, ó. Também com um pincel grande, porque é uma área grande, né? Uma outra coisa que vocês podem fazer é molhar o próprio papel para ajudar na disseminação da tinta. Então, aqui ele já deu um corte, né? Eu fiz um corte, acabei fazendo errado aqui.
Mas você jogando a água no papel ou molhando o papel com o pincel primeiro, ele vai ajudar também a tinta a difuminar, né? Então, só ajeitando aqui. Eu vou pegar aqui a tinta e fazer a mescla. Isso é para papel 224 a 300, tá? Papel muito fino não dá para fazer isso. Aí vai ter que ir pintando pouco a pouco. A tinta misturou agora. Vou ter que pegar aqui o azul claro. E aí pode botar a água e deixar bem clarinho do lado de cá. Tá? Eu vou deixar esse esbranquiçado aqui por conta do reflexo do prédio. Aqui eu acabei pintando demais. Então, ele vai ficar com essa marcação aqui, que depois a gente ajusta. Justamente pegando o pincel mais escuro e dando estucadinhas na borda. Aí, mais ou menos devagarinho, pega a tinta preta, mistura e joga aí no cantinho. Bem pouquinho, tá? Só pra fazer essa mescla suave. Tá vendo? Tá do mais escuro pro mais claro. Ok? Não tem problema, o papel vai envergar. Vocês estão vendo que o papel tá envergando aqui, né? É normal. Professora, em frente aos prédios que tem que deixar mais clarinho do reflexo? Oi? É em frente aos prédios que tem que deixar mais clarinho o reflexo? Isso, igual esse daqui, ó. Porque depois, né, depois dele seco, a gente vai fazer um movimento assim. Só que com a tinta bem clarinha. Aqui, ó. Obrigada. Pra poder parecer ondas. Então, a gente vai fazendo assim, ó. Tá? Bem pra poder completar aqui. Agora, a gente pode deixar o azul aí, que a gente vai utilizar nas aberturas, mas a gente pode ir para outra cor, né? Que é a cor desse marrom aí que tá aqui embaixo. Então, a gente tem que pegar as cores marrons que vocês tiverem. De preferência, tem o ocre, né? Vocês têm um ocre aí. E tem também um marrom mais escuro. Então, a gente vai tentar utilizar os dois, tá? Sempre mesclando, né? Pega o marrom, pega o ocre e pega o marrom para dar uma amenizada na cor. Coloca bastante água e aí faz as estucadinhas, né? Aqui nas pedras, onde aparenta ser pedra, né? Depois é que a gente faz o volume das pedras, tá? Aqui é uma escada, então vai ficar bem escuro, aí o preto é muito bem-vindo. Aí vocês vão perguntar, e o branco, para deixar branco, o que que eu faço? Simplesmente não pinta, né? E aí fica desse jeito mesmo, sem pintar. Se errou, aí só tem como corrigir utilizando tinta acrílica ou guache secas, ou seja, sem colocar água, para dar o toque branco que precisar.
tá? Eu tô com um pincel mais fininho, né? Porque eu tô numa área menor. Aí vocês estão vendo aqui na borda, é um marrom mais escuro, né? Vocês podem pegar um marrom mais escuro, dar uma mescladinha, mas ele vai se sobressair aqui um pouquinho. E aí pode fazer por camadas mesmo, viu, gente? Não tenta ir de uma vez com a cor escura chapada, não. Sempre mais clarinho, sempre devagarinho. E aí, ó, pega o escuro e vai fazendo aqui, ó, sombra. Estucando onde vocês estão vendo sombra, tá? Ó, sempre dando esses estucadinhas, né? Sabendo onde é o limite da parede e qual é o limite do chão. Aí aqui, ó, é preto, é sombra. Então eu posso pegar o azul mais escuro com um pouco de preto. Deixa eu molhar aqui o preto. O azul bem escurão com um pouco de preto. Ele vai dar uma cor mais suave. E aí vocês podem colocar aqui, ó, pra fazer a sombra das aberturas. E aí vocês podem até botar no resto das aberturas, mas geralmente a gente bota o escuro, né, o preto, no final, pra acabar, tá? Aqui eu vou também colocar um pouquinho do escuro, porque é uma sombra mais intensa aqui. Aqui é mais sombra, então eu tô pegando o marrom e deixar ele aí no canto. Escureci demais, então tem que tomar cuidado. Aqui a escada é escura mesmo. Depois a gente passa uma cor pra suavizar tudo. Aqui, ó, tem um marrom mais escuro, né? Que é sombra da pedra que tá aqui contra o sol. A mesma coisa acontece aqui, ó, né? E aí eu venho com o marrom mais claro novamente pra suavizar aqui embaixo, pra não ficar muito duro, né? De uma cor pra outra. Tem que ter as quebras de tom, né? Sabendo que algumas partes eu vou ter sombra mesmo, que é a parte mais escura. Aí com a própria tonalidade você acrescenta um pouquinho do tom mais escuro e tenta fazer a sombra. Aí aqui tem algumas pedras, né, em sombra. Se precisar de escurecer mais, aí você pega um pouquinho do preto, escurece no marrom e vai colocando sombra. Se não, se vocês tiverem paciência, é camada por camada. Até quantas camadas? Bom, 4 é mais do que suficiente. Mais do que isso, começa a ficar como uma guache, tá? Então tem que tomar cuidado também nesses pontos. E aí, ó, aqui você pega a cor mais clara do marrom e dá mais uma passada, já depois de tudo pintado. Mais estucado também, espaçado para dar o branco, que é a luz, para o mais escuro, que seria a sombra das pedras, tá? E aí só depois a gente passa a sombra preta pra dar o tom aí, tá? Vocês já estão conseguindo perceber aqui o desenho se formando? Sim, tá dando pra ver. Tá. E aí, ó, aqui vocês veem que tem um descamado da parede, né? Vem uma coisa meio esqueci o nome disso. Quando tá bem sujo, né, pela água, ele vai marcando a parede. Então,
também forma aí um lodo. Só que esse lodo já tá uma mistura de verde com marrom, né? Então você pode até pegar um pouquinho do verde, misturar no marrom e colocar aí como se fosse esse lodo que aparece na parede. Mas o que vai sobressair é o marrom, tá? É muito pouco verde, ó. Tá vendo? Tem um tom de verde aqui, mas não é suficiente para parecer mais verde do que marrom. Entendem? Aí tá. Posso ir fazendo, borrando aí onde está marrom, posso ir fazendo onde está mais preto, depois eu faço o contorno aqui dos elementos, mas eu vou voltar agora para as portinhas e janelas, só pra gente finalizar o dia de hoje, tá? E aí eu vou terminar o desenho e depois eu coloco lá pra vocês verem uma gravação. Então eu vou aqui, ó, tô com azul, novamente, aquela mistura que a gente fez uma grande mistureba aqui, não tem problema usar essa cor não, tá? Então eu venho aqui, ó, e vou usar nas partes azuis, né? Então aqui eu sei que tem uma janela, vou deixar o espaço em branco só para lembrar de fazer a janela depois. Aqui também tem janela, então eu vou deixar também o espaço em branco. Esses espaços que eu tô deixando em branco é que depois eu vou passar o preto, né? Pra formar isso aqui, tá? Aí vem a porta. Aí vocês já podem desenhar a porta com o próprio pincel, né? Ele tem aqui a guarnição e pronto. Aí depois eu venho, depois que secar eu faço a balaústre. Então, preferencialmente, eu faço as portas primeiro e depois eu faço a balaústre, tá? Aqui eu posso fazer, porque já tá, né? Tá embaixo, não vai borrar. Aqui eu posso fazer também, ficou muito longe, né, da parte de cima, mas não tem problema. Acabei errando aqui a proporção. Aqui o balcão. Tem o balcão azul aqui também. Aqui a porta não é azul, é outra cor. Mas eu não vou utilizar essa outra cor para não ficar muito estranho. E aí eu faço, né, todo o meu balaústre. Aí aqui também é azul. Aqui tem uma janelinha. Que depois a gente ressalta os frisos. A janela que eu deixo aí aparente. Mais uma parte aqui. Olha que interessante. Aqui, deixa eu pegar. Aqui o azul é mais escuro um pouquinho, então eu posso vir com a tonalidade de azul um pouquinho mais escura para fazer a sombra. Aí esse azul mais escuro, ele é mais escuro aqui também, ó. E aí eu faço desenho. Aí eu sei que ele é um pouquinho mais claro na frente, mas é mais escuro que esse. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer ou que eu faço, né, com o pincel da mesma tonalidade do lado, e aí escureço o lado mais um pouco, ou eu passo 2 camadas dele, né? Então eu vou escurecer ao lado mais um pouco, para distinguir.
E aí, ó, o que faz o desenho? É a luz e a sombra. A luz é dada pelo branco e a sombra é dada pelo preto. Então, quanto mais eu tiver esse contraste, mais eu vou visualizar o desenho. Então, isso fica claro aqui, ó, aqui e aqui. Aqui ainda não, então eu vou fazer isso agora. Eu começo a dar luz e sombra. E aí eu defino o que tá pra dentro, o que tá pra fora, né? E é assim que eu vou pintando. Claro, escuro, branco e preto, que completam na pintura. Lembrando que quando eu falo branco e preto, é o mais claro e o mais escuro na mesma tonalidade. Tomar cuidado em usar o branco e tomar cuidado em usar o preto. Nenhum dos dois é bem-vindo se eu não utilizar de forma adequada, tá? Então, aqui também é azul. Aqui tem um azulado que eu não consigo definir direito. Então, vou imaginar que são portas. Seguindo aí os outros, né? E embaixo também. Tem uma porta aqui. E uma janelinha aqui. Aqui é porta também? É porta também. Janelinha aqui. O que mais que tem de azul? Aqui do lado também tem uma janela. Eu tinha observado. Aqui perdeu um pouco a informação. E tá. Aí eu volto pro marrom, porque tem uma coisa marrom aqui. Tem uns marrons aqui. E aqui e aqui. Mas antes eu vou completar aqui o balcão que já secou, ó. Aqui não secou ainda não, mas aqui já. Faço o fechamento. Depois eu volto para pintar o restante. Aqui também. Aqui meu pincel já tá grosso, né? Vocês podem usar um pincel mais fininho e fazer mais próximo. Vai ficar mais interessante. Aqui embaixo é a mesma coisa. Aqui a porta tá até fechada, né? Aqui. E deixa eu ver. Aqui também. Aqui ela vem até aqui mais ou menos. E eu acho que é isso. Vamos ver agora o marrom. Eu limpo o pincel, tá, gente? Antes de usar outra cor. Eu dou uma limpada ou na água, ou passo água no pincel e limpo no papel. Então, vamos aqui pro restante do marrom. O marrom aqui tem duas tonalidades, é um marrom meio telha, né, que é esse aqui. E um marrom mais sujo, né, que é esse aqui de baixo. Que esse marrom aqui de baixo, ele tem aspecto assim meio sujo por conta da água, né? Então, quanto mais água bate, ele vai escurecendo a pedra e vai dando esse aspecto de sujeira, né? De lodo, porque ele tem um pingo aí de verde misturado. Então, a gente vai fazer semelhante aqui.
Aqui tem uma aberturinha bem pequena, que depois a gente vai passar o azul com o preto para dar a sombra. E vamos escurecer essa lateral aqui para dar volume. Deu volume. Agora eu vou utilizar o marrom mais telha, né? Que eu acho que vocês têm no estojinho de vocês, tá? Esse marronzinho aqui, ó. Essa tonalidade. Ela tá nas portas e em algumas balaústres. Deixa eu ver se eu perdi. Aqui tem. Aqui tem. Aqui também. Aqui também tem. Essa janelinha também. Aqui também tem. Devia ter passado antes do azul, mas tudo bem. Tá. Onde mais? Acho que é só aí, né? Eu vou dar uma tonalidadezinha de telha aqui. E eu acho que só, né? Aqui pode até dar um brilhozinho, mas nada muito. Não é essa cor que tá lá realmente. Vou escurecer de novo aqui, que tá muito claro. Mas ele vai ficar claro novamente. E aqui. Tá. Bom, daqui também tem uma sujeira, como se estivesse descascando a parede. Depois a gente faz esses palitos aí, né? Esses pauzinhos que estão aí se apoiando na parede, do balcão à parede, tá? Então agora, o que a gente precisa? A gente precisa botar as sombras nas paredes. Então vocês estão vendo que é branco, né? Como é que eu faço para dar essa cor aí da sombra da parede? Que cor eu uso? Eu posso usar um azul ou um preto, ou os dois, bem aguado, né? Então, ó, vou mostrar aqui. Ele tem um aspecto meio cinza, tá vendo? Ah, caramba. Deixa eu desligar aqui, gente, senão não vai. Que o pessoal sabe que eu tô em aula até 3h40. Eu só vou terminar essa explicação aqui, viu, gente? Então, com isso eu pego um azul ou com um preto, um pouquinho de preto, né? Cadê o preto? Pra dar essa quebrada no branco. Boto bem aguadinho, bem clarinho. Ele vai ficar nesse aspecto aqui, ó. Opa, riscou. Vai ficar nesse aspecto aqui. Aí ele quebra o branco. E aí a gente vai colocar em todas essas paredes que estão na lateral. Então aqui, ó, pra vocês verem já de primeira, aqui ele vai quebrar, ele vai fazer o volume do edifício. Aguenta aí. Né? E aí ele vai até lá embaixo. Por quê? Porque é o bloco todo, né? Ele vai até aqui. Olha aí. Aí eu já consigo ver a distinção, né? Do que tá em sombra, do que tá em luz,
luz, né, em brilho do sol. Aqui atrás ele vai até aqui. Aí aqui, ó, também, né, todos esses elementos que estão assim de lateral, tem a lateral aparente, ele vai estar em sombra. Olha que interessante, tudo aparece, né? E você vê com melhor distinção as coisas, né? A forma dos elementos. Aqui também. Aqui eu pintei demais, gente. Não é pra ter pintado. Isso aqui era branco. Tá, tudo bem. Aqui. Toda essa parede aqui vai aparecer em sombra, tá? O que mais? Essas laterais aqui também vão estar em sombra, mesmo que seja só o todo, né? Mas ainda assim vai aparecer em sombra. Vai aparecer em sombra embaixo do balcão, porque tá refletindo, tem sombra aí que bate do próprio balcão, né? E aí ele faz isso no balcão. Aqui também, então tem essa sombra. Aqui. Vai ter sombra atrás das portas. E dentro, obviamente. Depois eu faço uma
fazer o contorno. Tá falhando. Gente, aqui eu tô fazendo só uma com a caneta bem fininha, a mais fininha que vocês tiverem, e deixar tremer a linha, né, para não ficar muito dura, aquele traço muito reto, muito seco. Deixa falhar a tinta, não tem problema, tá? Não tem problema borrar, sair do lugar. A não ser que você queira fazer um desenho extremamente certinho, né? Mas não há problema. Bom, aqui na minha aquarela, se eu fizer isso aqui, ó, escurecer um pouquinho na caneta gel, pode ser que ela não borre. Então eu vou testar aqui pra vocês verem, né? Quero escurecer isso aqui, ó, de azul. A minha não vai borrar, tá vendo? Minha caneta gel, ela não borra, tá? Agora, se vocês utilizarem uma caneta que não seja de nanquim ou não seja gel, certamente ela vai borrar, viu, gente? Só para vocês saberem, se der esse borrado, vocês não ficarem muito desesperados nesse momento. Bom, para fazer linhazinhas
mais grossas como sombras e você não quiser usar a caneta, você pode usar a tinta no seu estado mais seco, né? Não estou dizendo completamente seco, mas por exemplo, você coloca aqui na tinta, traz pra cá e tenta pegar o mais seco possível. Aí afina a ponta do pincel e aí pode fazer bem fininho aqui, ó, uma sombra. Vocês conseguem ver? Essa sombra aqui é justamente para dar o efeito de profundidade na pintura, tá? Então é sombra nas janelas. Essa janela aqui que é mais escura eu vou pintar toda, mas aqui, ó, a luz tá vindo daqui para lá para formar a sombra. Desculpa, tá vindo de lá para cá, vai formar uma sombra aqui, ó, nesse canto em L, tá? Mesma coisa aqui, né? Que aqui também tem uma sombrazinha. Então isso aqui é justamente para dar a profundidade no desenho. Eu posso fazer isso com caneta? Pode. Pega uma caneta preta, ponta fina, mas não tão fina quanto a que a gente desenhou agora, mas a ponto de dar essa profundidade, né? Ok? Dá pra ver a diferença daqui pra cá, que ainda não tem profundidade. Isso vocês vão fazer em todo o desenho. Então, vocês vão desenhar ou com a caneta ou com a aquarela, formando aí esse desenho. Eu tô fazendo tudo com aquarela, mas posso fazer tudo com caneta, como eu vou fazer agora. Então aqui, ó, aí eu quero escurecer um pouco mais, posso fazer assim, com a própria caneta. A gente tem que fazer a sombra daqui de baixo, né, igual a gente fez aqui. Ainda não fiz, eu acabei perdendo esse momento. Aí aqui, ó, também é um elemento, e aqui é janela, então eu posso formar, fazer uma sombra com a própria caneta ou com a aquarela, utilizando o preto que não é tão preto, vocês estão vendo aqui que ele não é tão preto, né? E aí essa linha aqui, ó, dessa parede da frente, ela vai descer e vai se encontrar com essa daqui, porque ela vai fazer isso aqui. E aí aqui tem uma escadaria, você pode fazer isso. E vai, essa aqui é uma parede que vai desde cima, aqui tem outra. Aí você não começa, não risca tanto, né? Aqui. Deixa eu ver onde está. Aqui mais ou menos. Aqui, ó, tô deixando a caneta falhar. Aqui tem uma parede e aí eu faço só esse elemento. Bom, aqui tem uma porta, tem uma janela, desculpa. E aqui eu faço o desenho daquelas portas todas da parede, do pilar. E aí eu desenho as portas. Eu já tinha feito a sombra, né? Eu faço por último a passagem da caneta porque eu quero deixar ela mais viva. Se vocês tiverem a caneta que não borra, vocês podem passá-la antes de pintar. Também é a critério de vocês. Provavelmente eu vou passar mais uma sombra aqui, porque ficou muito clarinho, né? Eu quero que haja um destaque. Vocês estão vendo que aqui há um destaque maior que aqui. Então eu vou utilizar, né? Não tem problema se o desenho sair um pouco do que vocês estavam fazendo, não tem problema isso, né? Aqui tá incrustado nessa
essas pedras, né? E aí depois a gente faz o desenho das pedras. Tá, então como eu tava dizendo, eu posso escurecer mais um pouquinho essas janelas que eu achei muito clarinho. Então eu venho aqui com o preto, pego aqui o preto, venho aqui no azul, que eu quero mais tonalidade azul, e passo aqui, ó. Como eu disse, minha caneta é gel, então ela não vai borrar. Olha como o destaque fica mais interessante, né? E aí, nesse caso aqui, ela vai secar, vai ficar um pouquinho mais clara. Aí depois a gente vem com aquela sombra que a gente fez aqui, né? Podemos fazer com caneta dessa vez para vocês verem a diferença. Tá? Aqui tem uma sombrinha também. Vou deixar aí só pra gente distinguir. Tá? Então vou para a caneta e vou para os outros elementos que eu quero destacar. Aqui tem um azulado aqui que me deixou um pouco confuso na hora de desenhar, então eu acabei só rabiscando também, não fiz muito problema com essa parte não. Na hora de enxergar não dá pra ver direitinho, então eu só vou escurecer aqui. Agora eu tô quase criando nessa parte, que é as portas e janelas, né? Lembrar que aqui há um limite, né? Dá uns risquinhos horizontais para aparecer as venezianas. Aqui a mesma coisa. Aqui a porta vem mais ou menos aqui, né? Aqui tem um volume. Depois a gente faz as sombras de baixo. E aí vem uma espécie de toldo aqui, ó. Né? E aí aqui vocês podem fazer mais horizontais para parecer realmente que são venezianas. Pode fazer com aquarela azul? Pode. Mas eu não quero usar nenhuma caneta. Pode, só você com destreza pega o pincel mais fininho e faz as linhas horizontais. Eu aqui tô fazendo com caneta mesmo. Depois eu venho com a sombra também mais preta, né? Que é aquele negócio, o preto é usado em sombras, né? Em momentos que você quer dar o contraste, que é importante na pintura. Aqui, ó, eu esqueci de botar a sombra, a gente vai colocar mais tarde. Aqui a luz e aqui a sombra. Então, aqui é o edifício de baixo, ele é nesse formato. Aqui é complementação. Aqui também são não é veneziana, é uma janela com vidro, né? Dessa forma aqui. E aí ele como tá muito pra dentro, você só vê um pedaço, né? Aí vê a parede. E aqui a porta também, você só vê um pedaço, né? Porque tem uma parte em sombra lá dentro.
E aí aqui tem vidro. Depois a gente vai escurecer com uma sombra. E aqui tem outro balcão. Esse balcão aqui, ó, ele tá na frente da porta, então por isso que ele vai aparecer dessa forma. Aí aqui, ó, tem o toldo, que a gente tá fazendo a sombra aqui no toldo, que termina aqui, que tem outro balcão aqui. Esse balcão já é branquinho, se vocês quiserem dar uma cor nesse aqui com marrom, pode. E esse aqui é branco mesmo, então... Se eu não fosse usar caneta, o que eu faria? Eu deixaria os espaços brancos e colocaria sombra entre os espaços brancos. Como eu disse, o desenho é muito pequeno, então eu não faço muito esses detalhes por conta do tamanho do desenho. Mas é possível fazer se você aumentar a escala do desenho, né? Aqui, ó, parede profunda, sombra, né? E aí vem a porta aqui. Mais uma vez, a mesma coisa. A porta atrás. Não dá para enxergar muito bem essa porta por conta da luz, né? Aqui, ó, o fundo já tá praticamente na mesma altura do patamar aí do balcão. Aqui também tem um outro balcão. Aqui, ó, é a continuação dessa parede, que vai continuar aqui embaixo, que tem outro balcão. Os balcões são muito próximos uns dos outros, né? Mas não tem problema não, viu? É porque essa é a realidade dessa imagem. Às vezes um balcão termina em cima do outro. Aqui tem uma porta. E aqui, ó, é o toldo, né? O toldo, ele vai um pouquinho mais à frente do que o balcão, mas dá pra saber que é em cima deste balcão. E aqui, ó, tem... Enfim. Porta, tá mais próxima, eu começo a fazer mais detalhes, né? Eu consigo enxergar melhor, eu vou fazer mais detalhes nessa porta. Então aqui, ó, nessa porta eu vejo que tem uma madeira em volta, e aí eu posso vir, ó, com o melhor desenho das venezianas, né?
Aqui tá numa posiçãozinha um pouquinho diferente, mas também dá. Aqui que eu faço para poder dar mais detalhe aí, eu pego o azul, né? Vem aqui, ó, com o pincel, achatei o pincel e vou fazer uma sombrazinha, ó. Por isso que eu digo que é em função do tamanho do desenho que você começa a trabalhar os detalhes com maior precisão ou maior quantidade, para o desenho ficar mais próximo da realidade. Aqui a porta tá fechada e eu fiz ela aberta, então não tem problema, vou fazer a mesma coisa. Aqui, ó, quase de frente pra gente. Aqui o balcão ele vai mais ou menos aqui. E aqui, ó, mesma coisa. Eu vou fazer também algumas linhas. Com o próprio azul. Aqui dá pra ver menos. E aí eu venho com aqui no meio uma sombra para parecer que a porta está aberta, que tá escuro lá dentro, né? Aqui também eu vou dar uma escurecida. Aqui também. Aí aqui, ó, nas janelinhas eu vou fazer como se tivesse vidro também. Aqui na parede é um pouco mais escuro, nessa parte da porta, tá? E assim, ó, vamos ver aqui a sombra. Ó, eu posso fazer assim, com o próprio pincel, como eu disse pra vocês, ou vir com o pincel mais grosso. Vou pegar. Ponta grossa, né? Mas aqui a pontinha bem fininha, aí eu só faço assim, ó. Dá pra ver que tem uma... Você viu como dá profundidade, né? Então, você vai fazer isso em todas as janelas. Se você achou que aqui ficou melhor, não tem problema misturar a caneta na aquarela. Se você só quiser aquarela, aí é aquela questão que a gente disse, né? Só ficar com a própria aquarela fazendo aí as sombras mais escuras, mais claras, que funcionam perfeitamente. Aqui eu vou até pintar mais. Aqui. Viu? Destaca. Aqui também. Pronto. Aqui, ó, a parede. Aqui tem o destaque aqui da porta, mas também tem da parede. Tá? Então, só fazer isso sem problema algum, que vocês vão conseguir essa ideia de profundidade.
Acabou? Não. Então a gente vem aqui, ó, vou continuar aqui. Nessa parte que já está pronta, eu vou colocar as sombras debaixo do balcão, tá? Pra poder ficar bem, já com a ideia de que tá finalizando. Então aqui, ó, o balcão, ele tem uma sombra enorme aqui, nesse sentido. Aqui você já viu, a sombra já tá aqui aparente. Aqui ela também tem uma sombra menor. Depois a gente vai botar os elementos que dão esse suporte aos balcões, né? Aqui tem sombra. Aqui tem sombra. Aqui tem uma sombrinha fininha, mas tá mais aqui embaixo. Aqui, obviamente, que tem uma sombra. Aqui. Então, vamos lá, continuando, né? Então, aqui tem a sombra. Só uniformizando ela. Aqui tem sombra. Também uniformizando. E aqui, obviamente, tem sombra. Aqui tem sombra. Essa aqui também não está uniformizada. Vou uniformizar aqui, que ela vem retinha. Aqui também tem sombra. E aqui também, né? A continuidade praticamente. Aqui também tem uma sombrazinha. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Acho que por enquanto é isso. Agora vamos concluir com a caneta. Aqui ainda tem traçado da parede. Aqui essa parede também ela faz isso. Aqui embaixo a gente sabe que tem esse traçado. Aqui também. Aqui tem essa parede que ela é também outro edifício. Aqui. Aí aqui tem esse balcão. Vou botar aqui as... Aqui aquela, né, mais uma portinha com veneziana. O detalhamento aí fica mesmo por conta de vocês. Se vocês quiserem fazer mais detalhamento, menos detalhamento, não há problema. Lembrar que quanto mais detalhe tiver o desenho, mais interessante ele vai ficar.
que é uma parede, então esse balcão ele meio que se acaba aí. Aí a veneziana aqui é só na parte de baixo, que aqui em cima é vidro, tá? Aí aqui também é uma porta com veneziana. Aí você vem aqui, faz isso. Aqui é só abertura, né? Não dá pra ver se tem. Dá pra ver aqui que tem, mas muito sutil. Então vou só replicar. Tá? Tá, agora aqui também tem. Aqui sim tem aqui, né? Aqui tem uma parede que cresce. Aqui tem essa abertura, a abóbada. Aqui tem, aqui também tem uma porta aqui. Aí tem aqui esse tubo de aquecimento solar, tem essa outra paredinha, essa outra porta que tá bem profunda. Aqui é uma parede nova. Aqui tem alguns prédios, como se fosse complemento. Fecha aqui, desce. Aqui é outra parede de outro edifício de trás, que vai continuar assim, né? Então, só fechando aqui as... E bom, aqui, ó, eu posso fazer quebradinhos para parecer que são pedras. Vocês conseguem ver? Que com as cores, né, que a gente foi colocando para dar uma sombra nas pedras, e com esses tremelidos das pedras, fica parecendo realmente que são pedras, né? Elas não estão um desenho completo, mas dá pra usar. Aí você pode fazer mais um pouquinho aqui, ó, em algumas, dando uma pedra mais escura, porque as pedras não são muito uniformes, né? Mesma coisa pro lado de cá.
E aí você completa com mais caneta aqui, né? Aqui é a base, aqui é a parte de sombra. Sempre dando a ideia de pedra, né? Também aqui, ó, e dá mais sombra. Na parte mais baixa, onde toca a água, ela é mais escura, né? Então vocês podem fazer uma série de sombras assim, bem regular, para parecer que são pedras que estão colocadas aí, dando esse efeito, tá? Aqui eu vou escurecer mais um pouquinho, porque é bem sombra. Aqui também. E aqui também. Pronto. E aqui o resto é só borrados, que é tinta. E pronto. Agora, vou pegar o pincel e dar mais uma passada de tinta aqui, né? A gente acabou deixando no final. Voltando àquela tinta que a gente tinha preparado, né? Eu vou dar umas escurecidas nessa parte. Vocês lembram, né, que a gente acabou aqui pegando, colocando como céu e aqui deixar mais como água mesmo, né, como a entrada aí no mar. E aí aqui, deixar mais clarinho. Aí aqui você faz o arremate da água com as pedras, tá? Sempre, e aqui também. Aí aqui, ó, vocês veem que tem que deixar a área branca para parecer que é o reflexo dos edifícios. Aí vai ter algumas partes mais escurecidas. Então já vou deixar aqui marcado mesmo com a tinta mais escura, só pra gente ver esse reflexo, tá? Aí eu vou fazer aquele que eu disse pra vocês, né? Que é como se fosse um barquinho.
Porque aqui tem que parecer que a água tá tremendo, né? Que a água treme. Aqui o azul fica mais clarinho por conta do reflexo dos prédios. Mas ainda assim tem essas partes mais escuras, né? Que a gente utilizou aí pra sombra. Pra parecer realmente que tem aí uma parte mais escura. Também tremida, também em formato que eu falo que é barquinho, né? E aí pego o azul mais claro e continuo. Aqui também, ó, você pode fazer só para dar uma continuidade aí no traçado, no traço, né, da pintura. E se misturar com o restante. E aqui vai se desfazendo, né? Ele vai meio que mesclando com o mar. Pronto. Aqui eu só vou dar uma ajeitadinha, porque eu acabei deixando uma aresta muito forte aqui, ó. Pronto. Aí põe mais clarinho de novo. Tira as tintas que eu não desmanchei. E faz o efeito de mar, né? De água em movimento. Aí o pincel quase seco, você vai fazendo isso. Até cobrir mais área possível, não ficar muito branco, mas também não ficar muito azul. Entende? Bom, pra mim a pintura já está pronta. Se eu quiser, né, escurecer, como eu disse pra vocês, eu venho aqui, ó, escurecer as sombras, né, ó, que eu falei pra vocês. Aqui, né, pra dar uma profundidade maior. Pra parecer mais real, né? Essa tinta, ela umedece? Vamos ver se ela borra. Aparentemente não, hein? Parece que é com álcool, então não tem problema. Então aqui também, aqui. Então onde pode parecer que tem uma sombra, você pode colocar a caneta sem problema. Tá? Aqui também. Aqui. E aí, aqui,
aqui, ó, se vocês quiserem, só para dar uma cor de marrom, né, que tem na fotografia, vocês podem. Só para dar um peso, né, no marrom aí. Aqui também, escurecer com marrom, para dar mais sombra. E aqui também. Não dá pra ver. Aqui é a assinatura, o que você quiser. E aí, vou deixar o céu assim. Se quiser botar mais uma camada de céu, também pode, tá? Que seria mais um azul. Seria tipo assim, eu vou fazer aqui pra vocês verem que pode ser feito, né? Pra poder dar mais uma camada aí do céu. Tô pegando o azulzinho mais claro, que é o que vocês têm. E aí, ó, eu faço uma camada mais baixa. Pra parecer aí que é dá uma ideia de que é uma nuvem, é uma coisa estilizada, né? Pro céu também não ficar muito chapadinho. Ah, aqui tinha uma sombra. Esquecemos. Aqui, ó. Vou pegar essa sombra aqui. Professora, eu preciso passar caneta em tudo? Não, só se quiser. Tem que fazer sombra em tudo? Tem. Aí já não é se quiser. Como é que eu faço? Com o pincel. Caso você não queira usar a caneta, né? Então aqui eu só tô reforçando as sombras. Fica mais legal só com o pincel? Fica bem mais interessante. Então é só vocês escolherem aí a opção e fazer do jeito que vocês preferirem, tá? Prontinho. E aí estamos com nossa pintura. Até a próxima aula.